Fala galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Como são vocês que ajudam a construir esse canal, hoje nós vamos analisar um fundo imobiliário de lajes corporativa, a pedido de uma inscrita aqui. Ou seja, esse fundo imobiliário investe em imóveis físicos. Fique com a gente até o final para saber se ele é uma oportunidade ou risco tê-lo em carteira, ou seja, fazer investimento dele neste momento. Só lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra e nem de venda desse ativo, o intuito aqui é somente educacional. Se você quer aprender mais sobre esse universo de investimentos, ações, fundos imobiliários, criptomoedas, você está no canal certo, se inscreva aqui. Sem mais delongas, bora pro vídeo. E o fundo imobiliário da nossa análise de hoje é o HGRE11 e vamos iniciar pela sua composição da carteira. Acompanhe aí na tela. Então nós vemos aí na tela a composição da carteira desse fundo imobiliário. Diferente de alguns fundos que gostam de colocar porcentagem, os gestores aí colocaram valores. E nós vemos que esse fundo imobiliário ele possui 1.897 milhões em imóveis. Ele possui também 400 mil em CRIs, possui investido 9 milhões e 200 em renda fixa, possui 7,9 milhões, colocaram aqui em outros, mas eles não divulgaram o que é. Esse fundo imobiliário também possui 118 milhões e 500 mil em parcelas a receber, ou seja, isso aí é receita, né, que vão entrar para esse fundo imobiliário. E recentemente agora ele fez aquisições, né, de CRIs, então eles precisam pagar. E aí é cerca de 82,9 milhões. Então o patrimônio líquido desse fundo é de 1.951 milhões e 100 mil reais. Agora nós vemos aí na tela, pessoal, o quão diversificado é esse fundo imobiliário. E a carteira dele é composta por 21 ativos em 4 estados diferentes, né? E nós vemos aí que ele possui imóveis no Paraná, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul e São Paulo, onde tem a sua maior concentração. Agora vamos analisar o pagamento dos dividendos. E note que aí no gráfico tem o período de abril de 2009 a março de 2022. E nós vemos aí que esse fundo imobiliário ele tem uma constância no pagamento desses proventos. Teve alguns meses que ele pagou acima do normal, porém isso deve ter acontecido por aumento de fluxo de caixa, ou seja, esse fundo deve ter vendido algum imóvel, né, e ter recebido uma receita acima do normal. Daí ele repassou para seus cotistas em forma de dividendos. Isso é um ponto positivo para ele. Agora vamos analisar os indicadores fundamentalistas desse fundo imobiliário. E note que seu valor patrimonial está de R$ 165,03. O valor da cota na data desse vídeo negociada na Bolsa de Valores está de R$ 130,80. Seu P sobre VP está de 0,79. O último dividendo pago foi de 69 centavos. A soma dos dividendos pagos nos últimos 12 meses foi de R$ 11,01. Isso ele entrega um dividendo yield de 8,4%. E sua liquidez está de 17.317 negociações diárias. Pessoal, super importante também a gente analisar o ganho real desse fundo imobiliário. Essa análise é super importante para descontarmos a taxa Selic dos proventos pagos por ele. E os dividendos pagos nos últimos 12 meses nós vimos que foi de 8,4% ao ano. E a taxa Selic na data desse vídeo está de 11,75%. Então, pessoal, se a gente investindo na cota desse fundo imobiliário e deixando de fazer um investimento de renda fixa, nós teremos uma perda de aproximadamente 3% ao ano. Então, pessoal, nessa análise nós podemos ver que seria super interessante a gente fazer um investimento de renda fixa, ao invés de investir em cotas desse fundo imobiliário, devido ao valor da nossa taxa Selic no momento. Pessoal, agora nós vamos analisar o valor patrimonial desse fundo imobiliário no decorrer de um período. Essa análise é super importante porque não adianta a gente ganhar dividendos todos os meses, sendo que a gente perde dinheiro com a desvalorização do valor patrimonial e, consequentemente, vai impactar no valor da cota sendo negociada, né, na Bolsa de Valores. Então nós vemos aí no gráfico que em janeiro de 2016 o valor patrimonial desse fundo estava de R$ 149,41. E em janeiro de 2022 está de R$ 165,03. Então, assim, note no gráfico que houve uma valorização do valor patrimonial, que consequentemente ajudou a sustentar, né, o valor da cota sendo negociada na Bolsa de Valores. E isso poucos fundos imobiliários fazem, tá, pessoal? Então isso traz um ponto positivo para esse fundo imobiliário. Bacana?
Outro tipo de análise que precisamos fazer em fundos imobiliários de laje corporativa, ou seja, fundos que possuem imóveis físicos, é para saber se todos esses imóveis estão alugados ou não. E aí a gente precisa analisar a taxa de vacância deles. Vacância, pessoal, é a taxa de desocupação que esses imóveis possuem. E nós vemos aí na tela que os imóveis desse fundo imobiliário possuem vacância física e também vacância financeira. Vamos entender a diferença de cada um. Vacância física compreende a porcentagem de área bruta de vaga em metros quadrados dentre a área bruta alocável total do fundo. Para exemplificar melhor, pessoal, se eu tenho uma área de 100 metros quadrados e apenas 80 metros quadrados dessa área esteja alugado, 20 metros quadrados estão desocupados. Então, a minha taxa de vacância será de 20%. E para exemplificar a vacância financeira, vamos lá. Se o valor do aluguel dos 100 metros quadrados custa R$10.000, eu tenho somente 80 metros quadrados alugado e o inquilino me paga R$8.000 por mês, então a minha vacância financeira será de R$2.000, ou seja, correspondente aos 20 metros quadrados da área que está desocupada. Bacana? Como eu já mencionei, os imóveis desse fundo imobiliário possuem tanto vacância física como vacância financeira. E no período de março de 2021 a fevereiro de 2022, ou seja, um ano aí, os gestores desse fundo não conseguiram diminuir essa vacância, muito pelo contrário, essa vacância aumentou. Mesmo que pouca, tanto a física como a financeira foi aumentar no decorrer do período. Pessoal, e nós vimos que a carteira desse fundo é composta por 21 imóveis. E eu fiz questão de trazer aí para vocês somente o que estão com vacância, para vocês verem a qualidade desses empreendimentos. Que com certeza, né, os gestores desse fundo vão conseguir inquilinos e vão diminuir a taxa de desocupação deles, tá? Bom, assim eu espero, né? Vamos lá, veja aí na tela. O primeiro aí, pessoal, ele tem uma participação de 5,76% e dessa participação, 30% delas está com vacância, tá? Esse imóvel aí é lá em São Paulo, lá numa área chamada Berrini, é um polo comercial de São Paulo, tá? Esse outro edifício, também localizado na mesma área, o fundo possui uma participação de 40% e dessa participação, 16,67% está desocupado. E nós vemos aí a qualidade, né, desse prédio, olha só que bacana. Bem, mais um aí na mesma área, né? O fundo possui uma participação de 33,14% e dessa participação, 40,14% está desocupada. Nós vemos aí, pessoal, outro imóvel em São Paulo, o edifício Transatlântico, que o fundo possui uma participação de 6,94%. E dessa participação, 100%, pessoal, 100% estão desocupadas. Ou seja, esse empreendimento não está gerando renda alguma para o fundo imobiliário. Muito pelo contrário, está gerando somente despesa. Outra aí também em São Paulo, o edifício Paulista Star, né, que fica próximo à Avenida Paulista. O fundo possui participação de 100%, ou seja, todo esse imóvel aí é do fundo imobiliário, né? Mas aí tem uma vacância muito alta, de 93,3%, né? Ou seja, esse empreendimento também provavelmente está gerando despesa. As receitas aí, somente dessa porcentagem que está alugada, não deve estar pagando os custos desse prédio. Outro empreendimento que nós vemos aí, pessoal, é a Torre Martiniano. E nós vemos aí que fica próximo à Avenida Paulista também. O fundo é dono de 100% desse prédio. E olha a vacância, 100%, pessoal. Isso é muito triste. A gente vê um prédio desse, né, um imóvel desse todo desocupado. Então, assim, os gestores desse fundo precisam rapidamente, né, conseguir inquilino para poder gerar receita, né, através desse empreendimento. Veja aí. Agora nós vemos outro empreendimento, né, que fica em São Paulo também, na cidade de Atibaia, e o fundo possui 100% de participação, ou seja, esse prédio aí é todo desse fundo imobiliário, porém ele possui uma vacância de 13,20%. Outro imóvel aí também, pessoal, que fica em Barueri, lá em São Paulo, né? Esse fundo possui 50% de participação desse imóvel e sua vacância de 33,59%. Agora nós vamos para outro estado, lá no Rio de Janeiro, e outro empreendimento desse fundo imobiliário, a Torre Rio Sul, que fica situado lá em Botafogo. A participação desse fundo imobiliário é de apenas 1,27%, e dessa participação, 43,75% está vácuo, né? Ou seja, está vago, não tem inquilino.
Também no Rio de Janeiro, tá? Nós vemos esse edifício Teleporto, que fica no centro do Rio. O fundo imobiliário possui 5,55%, mas tem a vacância de 19,77%. Então nós vamos para outro estado, lá para o Rio Grande do Sul. E lá em Porto Alegre, o fundo imobiliário detém 100% desse empreendimento, tá? Desses 100%, 62,23% estão com vacância. Então, pessoal, dos 21 imóveis que esse fundo imobiliário tem ou tem participação, 11 deles têm vacância, ou seja, 52%. Isso é um ponto de atenção para a gente, tá? Na realidade, é um ponto negativo para esse fundo imobiliário, essa quantidade de taxa de vacância. Agora vamos analisar o vencimento dos contratos, né, desses aluguéis. E note aí que 2022 vão vencer 10%, 2023 vai vencer 7%, 2024 vão vencer 5% e 2025 também vão vencer 5% e 73% desses aluguéis vão vencer em 2026 em diante, tá? Então a média fica aí de 5,7% do contrato desses aluguéis. Então, pessoal, concluímos a nossa análise. E antes de dizermos se esse fundo imobiliário é uma oportunidade ou risco tê-lo em carteira, vamos recapitular. O primeiro critério que a gente vai avaliar é o critério da segurança. E nós vimos que esse fundo imobiliário, ele possui 21 imóveis em 4 estados diferentes. Porém, né, desses 21 imóveis, 11 possuem vacância, ou seja, 11 tem taxa de desocupação. Né? Isso equivale a 52%, né, do total da carteira desse fundo imobiliário. E por mais que esses contratos estão de médio a longo prazo, nós acabamos de ver que a média dele está de 5,7 anos. Mesmo assim, isso traz um ponto negativo para esse fundo imobiliário, tá? Então, pessoal, todos esses pontos, isso não traz segurança para o cotista. Então, ele não passa por esse primeiro critério, o critério da segurança. O segundo critério é o pagamento dos proventos. E nós vimos que esse fundo imobiliário está pagando de dividendo yield 8,4%. Isso é um dividendo yield de baixo, no cenário que nós estamos vivendo, né? De Selic, de taxa básica de juros de 11,75%. E nós vimos a comparação, nós vimos que é mais vantajoso e mais seguro investir, né, em um investimento de renda fixa, ou seja, um investimento que acompanha essa taxa Selic. E esse ano ainda vou ter reuniões do Copons, que vai reajustar, né, a nossa taxa Selic. Então provavelmente ela vai subir mais um pouquinho, segundo os analistas de mercado. Então esse fundo imobiliário não passa por esse segundo critério também, o pagamento dos proventos. Porque se compramos cota desse fundo imobiliário, nós deixaremos de ganhar em média 3%, ao invés de fazer um investimento de renda fixa. E o terceiro e último critério é o critério do preço. E nós vimos que o indicador P sobre VP desse fundo imobiliário está de 0,69, ou seja, esse fundo imobiliário está barato. E nós vimos também que o seu valor patrimonial, né, foi aumentar no decorrer do período, aumentou mais de R$15. Isso traz um ponto positivo para esse fundo imobiliário, tá? Então ele passa por esse terceiro critério, por ele estar barato e pelo seu valor patrimonial ter valorizado no decorrer do período. Então, pessoal, para um fundo imobiliário ser uma oportunidade de investimento, ele precisa passar pelos 3 critérios. O que não é o caso do HGRE11, né? Então ele se torna risco tê-lo em carteira. Nós vimos que é mais vantajoso você fazer um investimento de renda fixa do que comprar cotas desse fundo imobiliário na data desse vídeo. Ou procurar outros fundos imobiliários que estejam pagando proventos bem acima da taxa Selic. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E se você está em busca de renda extra, eu te sugiro a investir. Mas para investir você precisa de conhecimento. E para adquirir conhecimento, eu te convido a fazer o treinamento Começando a Investir do Zero. Lá você vai aprender a dividir seu patrimônio de uma forma segura, mas se expondo também em uma renda variável, né? Para atingir as melhores rentabilidades do mercado. Vai aprender também todos os termos técnicos da nossa Bolsa de Valores e do mundo dos investimentos. Vai aprender também a analisar uma ação e analisar fundos imobiliários. Análise muito mais completa do que essa que nós fizemos hoje, nesse vídeo. Bacana? E nós vamos te colocar também no nosso grupo de WhatsApp, onde nós vamos te acompanhar a dar os primeiros passos na Bolsa de Valores. Lembre-se, não é o quanto você ganha, mas é a forma com que você gasta seu dinheiro. Existe uma coisa que ninguém pode fazer por você, a sua parte. Então não perca a oportunidade, invista em você, invista em conhecimento e inicie nesse treinamento. O link está na descrição desse vídeo.
E se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, tá? Deixe seu like, ative o sininho, que todas as vezes que nós fazemos análise de ações, fundos imobiliários, você será notificado, tá? Compartilhe esse vídeo com seus familiares e amigos para que eles possam conhecer sobre esse fundo imobiliário também. Te vejo até o próximo vídeo. Deus abençoe. Grupo Smart Invest, investindo com inteligência.